Tombado. Esse trator ele foi furtado durante a madrugada de uma obra que está acontecendo aqui perto. Nós estamos exatamente na ladeira do Cuiá. E aqui no Cuiá está acontecendo uma obra um pouco mais para frente aqui, a cerca de 600, 700 metros. Está tendo uma obra, a construção de uma praça. Então, os criminosos chegaram de madrugada e furtaram. Por que furtaram? Porque não colocaram arma em cima de ninguém, a máquina estava lá estacionada. Então eles chegaram na máquina, sem a chave, conseguiram ligar a máquina e saíram com essa máquina em direção ao Valentina. Essa ladeira aqui liga a Valentina ao Cuiá. E aqui nessa curva, nessa ladeira, acabaram tombando a máquina. O que aconteceu? Depois disso, um outro criminoso que estava em uma moto dando apoio, pegou a pessoa que estava conduzindo a máquina, colocou na garupa da moto e seguiram descendo aqui em direção ao Valentina. Com relação à máquina, é uma máquina cara. Eu estava conversando aqui com o pessoal. Esse equipamento custa, hoje, na condição que ele está aqui, cerca de R$250 mil. Os danos foram mínimos. Houve apenas um dano à estrutura da cabine, onde o condutor, o operador, chama operador, não é isso? O operador da máquina, ele fica. E agora o pessoal responsável pela máquina, que não pertence à prefeitura, a máquina pertence a uma empresa privada, no entanto, está sendo utilizada em uma obra da prefeitura aqui no Cuiá. Agora, a grande pergunta é, o que os criminosos iriam fazer com essa máquina durante a madrugada? Porque é um equipamento grande, é um trator grande, chama a atenção, você não esconde em qualquer lugar. Então, existe aqui uma suspeita, conversando com o pessoal, conversando com as pessoas que estão passando aqui pelo local, eles provavelmente iriam usar essa máquina para aprontar, estourar caixa eletrônico, estourar cofre de posto de gasolina. Então, claro que é apenas uma ideia, mas a possibilidade de que esse trator seria utilizado para isso é muito grande. O que fez com que o operador, a pessoa que estava conduzindo a máquina, acabasse perdendo o controle, a alta velocidade, talvez querendo fazer o serviço logo e dispensar a máquina. Então, essa é uma hipótese levantada aqui por todo mundo que está passando aqui pela região, que está observando essa cena aqui inusitada. Não é todo dia que você vê um trator nessa situação. Então, a polícia ela já foi acionada para poder investigar o caso. Ao mesmo tempo, a empresa responsável, proprietária pelo trator, está providenciando uma outra máquina semelhante a essa para desvirar. Ela tá funcionando, um operador já esteve aqui com a chave verdadeira dela, já funcionou, ela está funcionando. No entanto, nessa condição, não tem como tirar ela do local. Amigo, prejuízo muito grande aí, bom dia. Rapaz, o prejuízo, assim, só foi os para-brisas que quebrou. A gente vai trazer outra máquina agora para botar o cabo de aço para a gente puxar, né? E dando materiais é besteira, né? Porque já pensasse se a máquina tivesse batido nesse poste e viesse essa cabeação todinha em cima dessa máquina e as casas que tá aqui embaixo, aí ia ser um prejuízo que ninguém nem imagina a proporção que ia ficar todo mundo dormindo aqui, essa cabeação de alta tensão na casa desse pessoal. Podia até acontecer uma coisa pior, né? Mas Deus está no comando, né? Agora, o senhor trabalha já há algum tempo com o ramo, já tinha notícia de um trator furtado? Não, nunca vi, porque pelo que eu estou vendo aqui, esse pessoal que fez isso não tem experiência com máquina, porque se fosse camarada que tivesse experiência com máquina para roubar máquina, ele não tinha feito isso não, ele tinha levado a máquina e tinha botado numa prancha aí no esconderijo. E quando ele passou por aqui, que ele acelerou o acelerador de mão, ele descontrolou a máquina, quando viu ela embalando, ele teve medo e entrou aqui, aí ela virou. Agora, eu estava conversando com as pessoas aqui, não sei se é o entendimento do senhor. Uma máquina dessa é difícil de esconder. Não dá para rodar com ela no meio da rua sem ser percebido. Será que essa máquina seria usada para algum crime, estourar algum caixa eletrônico, algum banco, algum cofre? O senhor acha isso também? Com certeza foi, porque esse pessoal que veio fazer isso não tem experiência de operar esse tipo de máquina. Por isso que aconteceu que ele virou a máquina. Mas acontece também de os camaradas que assalta, eles levam a máquina para um lugar mais escondido, botam em cima de uma prancha e desaparece com ela. Que isso aí não tem placa, não tem como localizar, né? Mas tem uma numeração do chassi
e tem a maioria das máquinas tem o rastreador. Muito bem. A máquina não é do senhor está dando um apoio aqui para um colega, né? De uma empresa de um colega, né? Essa máquina não é minha, é de uma construtora que está fazendo serviço aqui, que eu presto serviço também para ele, forneço para ele. Aí ele ligou para mim, aí eu vim dar suporte aqui. Qual é o nome do amigo? O meu nome é Carlos Gomes. Carlos Gomes, muito obrigado pela entrevista, seu Carlos. Tá aí, é um trabalho agora danado para tirar essa máquina aqui do local. E claro, já fez o BO, o boletim de ocorrência, seu Carlos? Não deu tempo não, porque a gente chegou aqui, a gente não fez o BO ainda não. A gente tá providenciando tirar logo ela e o rapaz que é o dono da construtora, que é amigo meu, por sinal o nome dele também é Carlos, ele vai prestar o BO. Muito bem, é isso. A polícia entrar no caso, porque pode ser aí que seja um grupo criminoso especializado em arrombamento de cofre, em arrombamento de caixa, ou em furto desse tipo de equipamento, como o seu Carlos falou, para que seja levado para fora do estado, desmontado e vendido aí no mercado negro. É importante investigar. Por enquanto, trabalhar para retirar o equipamento do local e, claro, ficar assim feliz porque ninguém aqui da região ficou ferido, não invadiu a casa de ninguém. Imagina um trator entrar na casa de alguém aqui no Cuiá. Tem muitas residências, muitos comércios e machucar alguém. Ainda bem que isso não aconteceu, João. Inusitado demais essa ocorrência. Eu volto com você. David, minha mãe já dizia, filho, você vai viver e vai ver coisa inacreditável. E ela tinha razão, essa é uma delas. Já vi furtando bicicleta, furtando moto, furtando carro, a gente fala com frequência, infelizmente aqui no nosso programa. Agora, furtar um trator, meu amigo, aí tá de brincadeira. Meu parceiro, na moral, o cara foi tentar sair com esse trator aqui, claro que não sabe pilotar, tombou com o trator, agora ele poderia ter provocado uma tragédia. Como o David Martins disse, poderia ter perdido o controle, invadido uma casa, passado por cima de um carro, tá com um trator na mão. Se um carro já é uma arma, você imagina só um trator. Eu acredito nessas duas hipóteses, David Martins. Primeiro, utilizar esse trator para estourar alguma parede de banco ou de carro forte. A empresa, eu disse, já aconteceu isso no interior de São Paulo, eu contei. Os bandidos roubaram um trator e utilizaram para estourar a parede de uma empresa de carro forte. Ou ia pegar esse trator, colocar em cima do caminhão, levar para outro estado, desmontar ou vender ele assim. Ainda bem que não deu certo. Agora é tentar identificar esse cara e prender, né? É inacreditável, minha gente. É inacreditável.